Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 932 blogs diários e minguando até 358 dias, 4 de julho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 932 blogs diários já produzido. Título Armagedon Batalha Final, parte 2 desse título, ok? Vou produzir 7 partições de 70 blogs, cada um com esse título. Eu estou na parte 2 e no blog 62, ok? Faça essa percepção. Eu estou produzindo título, estou produzindo o título em 7 partes e estou dividindo ele em 70 blogs diários para representar 70 vezes 7, certo? Faça essa percepção, faz o trabalho de conscientização pela o título do vídeo e sempre fazendo o trabalho com numerologia para que vocês não deixem de estar acompanhando o blog diário, certo? Eu estou no blog 932, isso vai estar especificado no título do vídeo, ok? É o primeiro a numerologia do título. Então, esse é o subtítulo, Valor Absoluto, parte 34, faz esse trabalho de conscientização com esse subtítulo, Valor Absoluto, muito interessante. Relaciona isso na sua consciência com carinho, com dedicação, para que isso venha ser produtivo em vossas consciências. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, a referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Na formação 3x4, eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse, por exemplo, ele é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu sempre deixo ele fixado nos 2 últimos blogs, certo? Os 2 antes desse. Aí eu deixo ele fixado, está especificado, leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu coloco isso na descrição para ficar prático, para que vocês façam o trabalho de conscientização na leitura corrida, é muito interessante. Acrescento mais a playlist da YouTube Music, a playlist Melhor das Melhores. Então, essa é a minha descrição do vídeo. Faz o trabalho de conscientização por essa descrição. Dedique o seu tempo e você não vai perder o seu tempo, ok? Treine o seu corpo expressivo a ser forte com este blog diário, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, estas 2 playlists, O Diabo Assediou em Mim, mais essa playlist Melhor das Melhores. Eu estou relacionando essas 2 playlists, O Diabo Assediou em Mim, para você fazer o trabalho de conscientização, para você fortalecer o seu corpo expressivo, certo? É muito interessante você trabalhar o seu corpo expressivo, a forma que você está expressando dentro da sociedade, a forma que você está produzindo dentro da sociedade, é muito interessante. Esse blog diário, esta playlist em específico, O Diabo Assediou em Mim, ele é muito produtivo para isso, ok? E essa playlist Melhor das Melhores, representando a evolução do blog diário, certo?
E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgarem, será o vossos jugos. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, pensou que fosse assim? Interage isso na sua consciência com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional e a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Faz o processo de conscientização comigo junto a essa abertura, certo? Muito produtivo. Às vezes, quando eu faço a abertura deste contexto, eu fico tão, nossa, como que isso é bem perfeito para a gente nos conscientizar. E quando eu faço a leitura daquilo que é expressão livre, já vem mediando, sabe, essa abertura. Então, não deixo de estar relacionando essa abertura. Todas as aberturas, faça junto comigo, se esforce junto comigo, faz o processo de conscientização no blog diário, fazendo esse trabalho, né, e dedicando o seu tempo para que isso seja bem em nossas consciências. Vamos lá fazer a expressão livre. A expressão livre vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia por fim. Estes são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço uma mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Faz esse trabalho de conscientização junto comigo, certo? Com a expressão livre, muito produtivo. Vamos lá fazer a leitura deste contexto para que a gente possamos fazer a expressão livre. Vamos lá. Portanto, vós, corpo de Cristo, pode entender que não há nada que se possa fazer o bem, senão este bem. Portanto, vós, corpo de Cristo, pode entender que não há nada que se possa fazer o bem, se este bem não estiver conectado com a fonte maior de tudo que se possa criar, a fonte da vida. E tudo que se possa formar o corpo material. E é este corpo que se transforma em estátua de sal, pedra, imagem, corpo criação, anticristo, espírito de profecia. Enquanto esta consciência não estiver conectado com esta fonte da vida, o corpo vai ficar em treva. Isto explica que não tem como o bem ser mal e nem o mal ser bem. Ambos estão divididos, o que for de Deus e o que for do corpo. E tudo isto é relativo para a vida ou para o corpo. A vida, e quando conectado à fonte da vida, ela continua. Isto explica que tudo que você dar no fruto tem por obrigação continuar ou acrescentar. E quando explicando o seu fruto independente, sendo o corpo é relativo à matéria, e isto sim pode parar
quando não a conhecer desta fonte da vida. Eu sinto que no futuro próximo eu vou dar graça para Deus, e quando eu colocar o meu pé no chão e desprender do meu corpo criação, pois hoje em dia eu sinto mais a morte do que a vida. Se eu não tivesse este corpo, eu manifestava mais soberba do que a vida. Isto explica que a vida, e quando não a compreendido, ela de a vida, e quando não a compreendido, ela dá uma forma correta, ela não, sim, entendi. A vida, e quando não a compreendido, ela te quando não a compreendendo ela, a vida, e quando não a compreendendo ela de uma forma correta, é apenas coisa e explicando coisa. E quando eu entendo isto, eu passo a equilibrar que tudo com o escândalo do sacrifício vivo. Porém, isto não será verdade, e sim coisa movendo coisa, e para se ter coisa a qualquer custo. Porém, e como eu tenho o escândalo da cruz como salvação, e posso comprar e vender livremente, sem que o outro corpo perceba a minha morte. Este ideal vai dividir a vida e a morte. Ora eu quero viver, outra hora eu quero morrer. E tudo isto é coisa explicando coisa da criação do corpo, aonde a minha frustração me atormenta e não permita que eu faça o bem para o outro corpo por causa de coisa. Tive uma complexidade numa expressão, né, que eu estava mediando, sabe? Aquilo que tem dentro da sociedade e à minha vista, aquilo que eu estou lendo, geralmente eu faço isso. Eu considero muito produtivo, eu não edito vídeo como sempre tem dito, né? Às vezes eu estou num processo da edição, eu vejo lá o espaço na timeline, eu tenho oportunidade de cortar o espaço, mas eu não corto porque acredito que é muito produtivo, dá um tempo de respiração, um tempo de concentração, um tempo para que vocês também se conscientizem, sabe? Muito bom. Tem pessoas que têm poucas expressões dentro da sociedade, quando ela vê assim, a ideia sempre é trazer consciência, ok? Faça essa percepção, se vocês têm muitas expressões, têm muito vocabulário, certo? Siga em frente, leve isso na sua consciência e trabalhe isso da sua forma, certo? Vamos lá. Se vocês não viram o blog anterior a esse, é o primeiro link da chavinha. Veja lá, está muito conectado, né? Eu dei uma travada porque buscando o que tinha no blog anterior, fazendo a mediação sobre o que tem agora. Então, eu teve essa dificuldade para fazer essa leitura, mas vamos lá. Vamos lá que a expressão livre vai ficar muito, mas muito interessante. Vamos lá. Portanto, vós, corpo de Cristo, pode entender que não há nada que se possa fazer o bem se este bem não estiver conectado com uma fonte maior de tudo que se possa criar, a fonte da vida. Esse contexto, ele não diz para você conectar outro corpo. Não, certo? Os princípios é o homem, é o ser interior, né, habitado juntamente com Deus. Vocês são um só, certo? No íntimo, você e Deus é um só. Sem você conhecer a sua intimidade, sem conhecer essa fonte, você não consegue acrescentar nada para outro corpo. Não consegue acrescentar nada, absolutamente nada. Você fica limitado e movendo coisa por coisa, objetivo por objetivo, e não vai para frente, vai ficar travado, vai ficar com o seu fruto encalhado, vai ficar travado e não vai, certo? Entenda, quando você não tem intimidade com Deus no interior, Deus fica nos exterior. Ele fica nos exterior. Quando ele fica nos exterior, você tem que abrir a porta para que Deus entre e relaciona o seu íntimo. Então, só então vocês serão um só.
Você e Deus serão um só, certo? Se Deus não estiver no seu íntimo, não estiver conectado à sua fonte, você está por aí adorando Deus. O seu Deus é uma imagem, é um Jesus sacrificado, é uma pessoa que, eu gosto tanto dessa pessoa. Não que você não deva gostar, mas primeiro se conecte ao seu interior e conheça de si mesmo, daquilo que é a sua origem, juntamente com a sua fonte da palavra de Deus, que te dá uma origem para você acrescentar isso a outras pessoas. Se você não tiver conectado à sua fonte, você está aí. Ó. Quando você quiser conhecer a pessoa, hoje em dia é fácil. Você olha para a pessoa, você vai ver que ela não tem interior nenhum, não tem raiz interior, não tem nada, não tem raiz no interior. Então ela é uma imagem, faz do outro uma imagem. Ela é objeto movendo objeto, certo? Entenda, quando você faz isso, você fica no artificial. Então o seu Deus está lá fora. Se o seu Deus está lá fora, você tem que deixar alguma coisa entrar no seu íntimo para que você e Deus seja íntimo, certo? Deixa-se íntimo. Então, na hora que você entender que tudo saia de dentro de você, que tudo vem, toda a inspiração vem de um único canal, de uma única fonte, então você relaciona isso às pessoas. Mas até então o seu Deus fica lá fora e você fica equívoco. Aí quando o seu Deus estiver dentro, aí beleza, está tudo na fonte, você vai fazer o movimento correto de dentro para fora, certo? Mas compreenda, tudo é questão de perceptiva. Se meu Deus estiver em um carro de luxo, estiver num objeto, estiver numa pessoa, eu vou estar negando quem eu sou. E também estou negando Deus, a minha fonte, que se conecta no meu interior. Faça essa percepção. Então, tudo é questão de percepção. Se eu endeusar qualquer objeto, se eu endeusar qualquer pessoa, qualquer, seja esposa, seja marido, seja. Não é. Porque nós somos conectados à nossa raiz, à nossa origem. Deus é conectado a isso e ele é interior. Enquanto você não entender isso, o seu Deus fica no exterior, certo? Aí você tem que abrir a porta para alguma coisa, para que isto que está lá fora venha te dar uma ideia de que você e Deus são um só, certo? Deus é um só. Conecte, permita que ele conecte no seu interior, certo? Então, essa grandiosidade que você está deixando fora, deixa ela para dentro, certo? A grandiosidade da fonte de Deus, deixa ela dentro e faça um só Deus. E você determina coisa pela sua raiz. Eu falei determinar coisa por objeto, eu falei determinar coisa por pessoas. Não, determina por você. Determina por você mesmo. Só assim, dessa forma, que você tem capacidade de acrescentar outra pessoa. Não faça nada além de que você conecte Deus no seu interior. Permita que Deus entre, certo? Está batendo a porta, está pedindo para entrar, deixa Deus entrar e deixa ele conectar a seu canal interior, a sua fonte interior, para que isso possa acrescentar outras pessoas. Entenda isso. Então, entenda isso, ó. Portanto, vós, corpo de Cristo, pode entender que não há nada que se possa fazer o bem se este bem não estiver conectado com uma fonte maior de tudo que se possa criar, a fonte da vida, e tudo que se possa formar o corpo material. Neste tempo, o Deus da formação, o Jesus do relacionamento social, aquilo que está na minha expressão, ela vai dar uma ideia igual à formação de Deus. Entenda uma coisa, existe duas, eu já tenho dito isso no blog diário, mas vou repetir, que é bem prático para a gente se conectar a esse contexto. Ó, o homem cria, Deus cria, o homem também cria. Deus forma, o homem também forma. Tudo que Deus faz, o homem imita, certo? Só que quando ele não está conectado à fonte, ele gera um grande equívoco no seu corpo e no seu fruto. O seu corpo passa a ser corpo-criação ou o anticristo e o seu fruto passa a ser toda aquela forma de frutificar, aquela coisa equívoco. Então, o seu reino da morte é uma imitação daquilo que Deus é, mas é coisa artificial, são coisas imaginação, são objetos, movimentando objetos, ou seja, Deus cria, o homem também cria,
certo? A lei a criação do corpo, ela pode ser uma coisa boa, pode construir muita coisa. Deus diz que eu deixo uma lei parado, eu coloco um limite no corpo de um e do outro. Eu coloco lei, escrevo lei, olha, não mata, não rouba. Então, é uma lei do corpo, essa é a lei do corpo. E a forma de frutificação vai dizer se você está conectado à fonte de Deus ou se você está artificialmente criando coisas para os seus relacionamentos sociais, dando coisas objetivas diretamente. Quando você é no interior conectado a Deus, a sua fonte, você dá isso no fruto, você passa a ser do reino de Deus. Você tem, você é a palavra, você é vida, você é corpo, e você frutifique bem, certo? Então, o Cristo, nessa hora que nós entendemos quem nós somos, que nós somos palavra, nós somos vida, e nós somos corpo, e nós somos formas de frutificar corretamente, então o Cristo ele fica apenas como um sinal que Deus formou. Agora veja como é que Deus forma e como é que o homem forma. Deus ele pega um corpo, ele pega um corpo, ele pega um corpo morto, extrai o espírito daquele corpo e faz habitar em outro corpo estranho. Então esta é a formação de Deus, viu? Por que que Deus fez isso? Para unificar os corpos. Então, Deus unifica os corpos com a sua formação. Aí o homem imita o Deus e ele cria o quê? Ele cria o anticristo. Ele cria uma forma de frutificar equivocadamente. Ou seja, Deus faz, o homem faz, certo? Faz esse trabalho de conscientização, divide aquilo que é de Deus, divide aquilo que é do homem. Deus cria, o homem também cria. Deus forma, o homem também forma. A formação do homem, ele vai estar na vista do homem. A forma correta dele frutificar. Mas quando ele não tem uma forma correta de frutificar, ele ganha um equívoco, ele diminui relaciona a desigualdade por coisas objetivas. O seu Deus está na matéria, o seu Deus está no seu marido, na sua esposa, em qualquer outras pessoas, vai estar em todos os lugares, mas não vai estar no seu íntimo. Então fica muito equívoco, sabe? Entenda isso. E tudo que se possa formar, né, o corpo material. Então vamos recapitular tudo de novo, que é muito interessante, eu dei uma expressão bem cabível a esse contexto, eu vou repetir o contexto sempre quando eu faço uma expressão, eu leio no início e leio no fim também, faça essa percepção, faz esse trabalho de conscientização comigo, e para que isso fique bem. Vamos lá, ó. Portanto, vós, corpo de Cristo, pode entender que não há nada que se possa fazer o bem, se este bem não estiver conectado com uma fonte maior de tudo que se possa criar, a fonte da vida, e tudo que se possa formar o corpo material, né? E é este corpo que se transforma em estátua de sal, perfeito. É este corpo que transforma em estátua de sal, imagem do homem, né? Anticristo, corpo criação, que eu evoluí dentro do blog diário, corpo criação, né? Que você determina coisas para a pessoa fazer. Anticristo, espírito de profecia, todo espírito de profecia é uma forma de atrair as pessoas à unificação, qualquer coisa. Tem muitas pessoas que têm um espírito de profecia que têm consciência, outros já não têm consciência no espírito de profecia. O que é espírito de profecia? Nada é real, é uma simulação, sei lá, sei lá, não ia dizer uma coisa, mas não, é uma simulação de algo. Eu simulo algo para me trazer ideia às pessoas. Quando ela lider com uma pessoa igual a mim, que é bastante transparente, as coisas ficam tudo claro. Conecta aquilo que é interior, aquilo que já tem dentro da sociedade, sobre as minhas expressões, certo? Aí você vai ver que as minhas expressões, muitas vezes, ele vai ficar no artificial. Vai ficar no artificial para quê? Para trazer conscientização. Eu defendo os meus direitos e dou expressão às pessoas, ideologicamente, espírito de profecia, espírito de criação do corpo, anticristo, qualquer coisa. Então fica tudo no artificial. E com essa forma que eu dou e tudo conecta a realidade de cada um. Pode ver aí, todo mundo se conecta, porque eu dou a forma correta, que Deus está no seu interior, que você manifeste isso no seu interior, que a sua raiz é o princípio de tudo, você tem que determinar coisas por você, não é o seu pastor, não é o seu
não é a sua esposa, não é o seu marido, você tem que determinar coisa por você mesmo. Isto representa a liberdade, quando você tem uma raiz e juntamente com Deus que está conectado à fonte, isso determina quem você é, certo? Agora, se eu estiver aí aceitando os outros manipular eu dentro da sociedade, você tem que cobrar passagem com o ônibus rodando porque senão você vai atrasar a minha viagem, blá, 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 blá. Não, eu prefiro morrer do que ser manipulado pelas pessoas. Jamais vou entender que as pessoas possam me manipular, certo? Eu irei, fiquei com raiva, porque as pessoas antigamente vê apenas um motorista ali e fica orientando ele. Eu estou pagando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Entenda, fica por isso mesmo, certo? Entenda isso. Quando esta, quando Enquanto esta consciência não estiver conectado com esta fonte da vida, o corpo vai ficar em treva. Se você não estiver conectado enquanto esta consciência não estiver conectado com esta fonte da vida, o corpo vai ficar em treva. Pode olhar aí, tudo artificialmente. Você tem uma imagem, você tem criação do corpo, você tem aquela ideia de anticristo, você é uma estátua de sal, você é qualquer coisa, de menos uma realidade daquilo que é a sua origem, aquilo que é a sua conexão, você e Deus sendo um só, certo? Um espírito, palavra para Deus, e essa outra consciência da vida, que ele é um espírito, aqui nós chamamos de consciência da vida, então espírito vivificado, palavra da vida, a palavra de Deus, quando você é verdadeiro, conecta a sua consciência, ou a sua vida, se quiser entender, palavra da vida, e conecta a sua consciência e vocês dois serão um só. Deus, palavra, você é vida. Deus, palavra, você é vida. Tudo conectado, Deus, palavra, descer a vida. Dá aí a realidade para esse corpo material e dá uma realidade para ele, se comporta bem, entrega isso no seu fruto. Você acrescenta a outras pessoas, tranquilamente que você acrescenta. Lindo demais, amo muito. Palavra, vida, verdade na presença do corpo, comportamento bom para as pessoas, eu não minto, eu não falo mentira, eu não nego Deus, eu não nego os meus relacionamentos. Tranquilo, livre, olha só que liberdade, que coisa mais simples. Amo muito, muito bom. Enquanto esta consciência não estiver conectado com esta fonte da vida, o corpo vai ficar em treva. Isto explica que não tem como o bem ser mal, não tem como o bem ser mal e nem o mal ser bem, nem o mal ser bem. Ambos estão divididos, né? E o que for de Deus é de Deus, e o que for do corpo é do corpo. Faça essa percepção, né? O que for de Deus é de Deus, né? Deixa eu acrescentar aqui. O que for de Deus é de Deus, e o que for do corpo é do corpo. Simplesmente isso, certo? Então, é assim, dessa forma. Então bem, você vai falar assim: olha, eu faço bem para as pessoas e as pessoas não reconhecem, você é o bem. Não se mistura com o mal, que não tem como misturar, sabe? Não relaciona dependência, não relaciona Deus fora de você, não relaciona Deus na matéria, não relaciona Deus fora de você, não relaciona nada que está na sua vista, não relaciona fora de você, não. Começa no princípio, dentro de você, não relaciona Deus fora, não relaciona Deus fora de você. Tudo que está na sua vista é um equívoco, é uma coisa que você quer, é uma coisa subjetiva, é um desejo, é qualquer coisa, e tudo aquilo que está no seu interior, aquilo que você não possa ver, é a sua raiz, e juntamente conectado com Deus, você é a palavra, Deus é a palavra, você é a vida. Deus é a palavra, você é a vida. É, dá uma realidade para esse corpo, um comportamento bom, e frutifica isso e acrescenta isso a outras pessoas. Enquanto esta consciência não estiver conectado com esta fonte da vida, o corpo vai ficar em treva. Isto explica que não tem como o bem ser mal e nem o mal ser bem. Ambos estão divididos. O que for de Deus é de Deus, o que for de Deus é Deus, é de Deus, e o que for do corpo é do corpo. O que for de Deus é de Deus, e o que for do corpo. E o que for do corpo é do corpo. E tudo isto é relativo para a vida.
ou para o corpo, relativo para a vida. O que quer dizer? A vida em determinada situação, ele representa o tempo, porque você tem tempo para nascer e tem tempo para morrer, né? Você tem tempo para nascer, você tem tempo para morrer, né? Hoje, esses dias eu estava, né, conversando com a minha esposa e eu disse para ela assim, na simplicidade, falei assim, querida, às vezes eu acho que eu estou no fim, né, do meu relacionamento, mas eu vejo que o fim ele é só um processo. Você entende? Aí ela ficou assim meio pensando e eu expliquei para ela. Eu falei assim, querida, é o seguinte, nós temos tempo para nascer, nós temos tempo para morrer. O fim é um processo. O fim é um processo. Ninguém vai ficar na matéria eternamente. Nós somos uma consciência vivificada, nós somos vida, nós somos eternamente pela vida, pela consciência, pelo espírito, certo? E ela ficou meio assim, né? E eu queria deixar ela tranquila, mas quando eu falo ideologicamente, eu ofendo ela. Então, eu não fico bravo se ela ficar irritada comigo ou qualquer coisa, porque a maioria das coisas é porque eu não sou claro, eu falo uma coisa, ela está na realidade dela, não tem como ela entender do que eu estou falando, certo? E o processo é esse, certo? É dessa forma. Às vezes eu estou trabalhando com uma ideologia na minha consciência e às vezes eu solto algo que ofenda as pessoas. Isso é uma coisa que acontece diariamente, certo? Todas as pessoas que estão no processo de Guerra Fria, eles não têm aquela intenção de relacionar a realidade, ele faz uma simulação entre uma coisa e outra, certo? Há muito tempo atrás, a minha irmã Maria, né, eu tenho a minha irmã Maria, tem a Marta, a Maria, ela fez essa percepção, né, que ele fala com metáfora, com ideologia, tentou advertir algumas pessoas, né? Então, houve essa percepção, mas o que eu quero dizer? Só para que vocês entendam que muitas das vezes as pessoas ideológicas, elas ofendem as pessoas sem querer, porque as intenções que ela dá na expressão dela, muitas das vezes não é uma coisa real, não é uma realidade, é uma coisa negada, é uma coisa negativa. Então, se não ter uma explicação, se não ter uma flexibilidade para uma certa compreensão, as coisas ficam dessa forma, entenda isso. Então, entenda isso, o corpo tudo isto é relativo para a vida, né? E para o corpo. Então, a vida é relativa às coisas, é relativa ao tempo, a tudo aquilo que é tempo. Nós temos tempo para nascer, tempo para morrer, e a questão é que o fim é apenas um processo. O fim é apenas um processo. Todos nós vamos passar por esse corpo, certo? E vamos passar por esse corpo e o fim vai chegar, certo? Ou para mim, ou para você, entenda isso, ou mais cedo ou mais tarde, esta é a realidade. Não pense você que vai ser eternamente nesse corpo, não vai. Esse corpo nosso representa um tempo, uma passagem, certo? Uma passagem que nós estamos fazendo pelo tempo. Então, o fim, né, é apenas um processo que chega para todos nós. Entenda isso. A vida, e quando conectado à fonte da vida, ela continua. A vida, quando está conectado à fonte da vida, ela não para, ela continua, não para. A vida não continua, a vida não continua. Mesmo que o seu corpo vá à falência, que você desfale, sua semente volta para Deus, Deus extraiu aquela semente, né, de um corpo material e ele vai continuar semente, porque nós vamos estar dentro do Cristo, nós vamos estar dentro da formação de Deus, dentro do Cristo, e nós vamos, de novo, certo, fertilizar um outro corpo emocional. Deus vai nos orientar, vai nos guiar a um outro corpo emocional para nós, de novo, né, fertilizar um corpo emocional. Entenda isso. Isto explica que tudo que você dá no fruto tem por obrigação continuar ou acrescentar, e quando explicando o seu fruto independente. 2 processos bons para você nunca cometer um equívoco da sua vida. Quando você dá algo no fruto, faça a percepção. Que seria essa percepção? Se você não tem condições de acrescentar, você continue. Se você continue. O que acontece? O que é continuar?
Por exemplo, eu tenho uma criança do meu lado, eu vejo que ela está cheia de ideologia, que ela foi ensinada, que ela foi instruída e tal. Eu não posso chegar e dizer para ela: "Olha, não é isso", blá, e a menina vai ficar mais uma crise. Não, se alguém está dando uma orientação a ela de uma forma equívoca, eu vou continuar lentamente até eu chegar no ponto ideal que ela chega. Se um dia, né, porque não é a pessoa ensina uma coisa, ela está encarnado naquela ideia, naquela ideologia, não tem como você tirar aquela, tem que continuar, fazer o processo de continuação. Por que que muito hoje as pessoas não conseguem se estudar bem na escola, não conseguem aprender bem, fica tudo apagado? Porque não tem o processo de continuação, tem o processo de bloquear as crianças que estão aprendendo. Se você bloquear o que ela tem, é muito ruim, sabe? Ela não vai aprender. Você já viu que quando, por exemplo, quando eu era bastante criança, né, 8, 9 anos, eu ia para a frente da, né, a professora sempre chamava alguém para ler e eu não tinha essa liberdade para me ler lá na frente. Então a professora chamava alguns, né, e outros iam, outros não iam, mas eu tinha essa dificuldade de ler na frente. Entende que quando porque às vezes você vai lá, a criança está ali do lado, ela não, sei lá, ela acha que sabe mais, ela vai fazer um bullying, então vai criando bloqueio. A professora, até mesmo a professora vai dizer uma coisa para você que você não vai, olha, você tem que treinar essa leitura, você tem que fazer isso, expondo você a outras pessoas, né? Para uma criança, isso é um bloqueio, né? Ou seja, eu tenho que dar continuidade, né? Continuidade. O que é dar continuidade? Quando eu sou um mentor de uma criança, eu tenho que fazer a percepção daquilo que ele tá tendo dificuldade e trabalhando aquilo nele, né? Eu chegar às vezes e dar uma ideia, falar assim, olha, sua leitura está muito mal, vai treinar mais na sua casa? Não, vai tranquilo, certo? Porque isso vai representar um bloqueio para ele, qualquer coisa. Ou seja, hoje em dia é muito complicado. Ou seja, quando os professores for bom, tiver assim treinando bem, tipo assim, um livro didático, um material, um comportamento bom que não gera crise sobre religião, que não gera crise sobre sociedade dividida, qualquer coisa, não gera crise sobre política, tudo isso cria bloqueio na criança. Poxa, por que que o Deus dele é diferente do meu? Por que que é isso aqui? Tudo isso gera bloqueio em criança. Ou seja, se não tiver uma forma correta de ensinar, as próprias professoras se bloqueiam. É igual hoje, você vai na internet hoje para você ver, você vai para uma coisa, você já está crescido, você vai para aí, vai, não, eu quero aprender alguma coisa de português. Você vai, a pessoa te ensina uma coisa, outra te ensina, outro te ensina, certo? Nada simplificado. Agora, se você começar do baixo, com material didático, com a coisa correta, você não bloqueia a criança. Se o professor estiver treinado a dar esse trabalho, não é interessante as pessoas ir na internet para aprender coisas, não é. As coisas mais boas são coisas presencial. Mas hoje, no tempo da Guerra Fria, as pessoas estão muito convencidas que isso é uma coisa correta, certa? Então, né, sei lá, é muito útil hoje, já traz muito conhecimento, muitas coisas, certo? Mas entenda, não é a realidade, certo? Nós temos que fazer contato com as pessoas. É isso que justifica o relacionamento, é isso que justifica as nossas formas de produzir, né, fazer contato das pessoas. Imagina, daqui uns 20 anos, 30 anos, todo mundo com internet dentro de casa, só estudando dentro de casa, né? Ninguém vai ver ninguém mais, todo mundo está. Não, né? Tudo que Deus faz é presença, para ter relacionamento, contato, pessoa. É para ter contato com pessoa. Não é para ficar atrás de uma tela de televisão, é uma tela de mídia, uma tela de computador, qualquer coisa. Não é isso, não. Não é isso, não. Hoje é muito produtivo, como eu tenho dito, muitos conhecimentos, todo mundo fica junto aí, que o reino de Deus está vindo. Ok? Entenda isso. Sendo o corpo é relativo à matéria, e isto sim pode parar quando não conhecer desta fonte da vida, né? Então, vamos lá de novo, recapitulando aqui, só para a gente compreendermos mais. Vamos lá, ó. Isto explica que tudo que você dá no fruto tem por obrigação continuar ou acrescentar. E quando explicando o seu fruto independente, sendo o corpo é relativo à matéria. O corpo é relativo à matéria. Se você não tem uma fonte, você tem o quê?
uma imagem. Se você não está conectado à fonte, você tem o quê? Uma imagem, você tem uma estátua de sal, você tem o anticristo, né? Uma forma de frutificação de anticristo, sei lá, qualquer coisa. Você está negado, você está negando quem você é, também está negando a Deus, porque ambos são uma coisa só, você e Deus são uma coisa só. Se você negar você, você nega Deus da mesma forma. Todo, a palavra e a vida, você é a vida, Deus é a palavra. Se você nega a palavra, você nega a sua vida, você nega o seu corpo, você dá uma frutificação mal e você fica tudo na estátua de sal. É só uma pessoa imaginando coisas dentro da sociedade, certo? Entenda isso. Sendo o corpo é relativo à matéria, e isto sim pode parar quando não a conhecer desta fonte da vida. Quando você não conhece a fonte da vida, o seu Deus vai estar desabitado e todo mundo é Deus, é o seu carro que é Deus, né? É a sua mãe, é o seu pai, é o seu marido, né? É o seu pastor, é o profeta, é aquilo, né? E eu não tenho conexão de nada com Deus. Aí depois eu vou dizer por que as coisas estão dando errado para mim. Hum. Por que será? Por quê, né? Por quê? Porque nós estamos olhando para os exterior, estamos esquecendo de olhar para o nosso interior, aonde Deus conecta ao nosso interior, né? Entenda isso. Eu sinto que no futuro próximo eu vou dar graça para Deus e quando eu colocar o meu pé no chão, quando eu digo que eu vou colocar o meu pé no chão, sei lá, sabe, uma realidade, né? As minhas expressões, essas ideologia, embora eu falar com as pessoas de uma forma limpa, tranquila, sem ideologia, sem nada, sabe? Tranquilo, muito bom, sabe? Entenda isso. Eu sinto que no futuro próximo eu vou dar graça a Deus por quando eu colocar o meu pé no chão e desprender do meu corpo criação. Aqui eu estou dando a ideia do meu corpo criação. O passageiro tem que entrar no ônibus com o cartão na mão. Isso, o que me mata na vida é essa criação. Isso me deixa muito, mas muito frustrado ao ponto de morrer. Acredita nisso? Ah, eu vejo aquelas pessoas ali, nossa, e eu vejo o tanto de coisas ruim que traz para mim. Aí você vai fazer, Samuel, isso está na pessoa, está ali. Não, está em mim mesmo, está em mim, o problema é eu, o problema é eu, mas eu não me comporto e também, sei lá, é muito estranho, sei lá, qualquer coisa que você queira entender. Pois hoje em dia eu sinto mais a morte do que a vida, né? Eu vejo que quando eu não tenho nada, eu tinha. Eu vou falar isso, vamos ler mais no contexto, que eu vou dar uma expressão por completo. Vamos lá. Ó. Pois hoje em dia eu vejo, sinto mais a morte do que a vida. Se eu não tivesse este corpo, né, corpo criação, eu manifestava mais soberba. Se eu não tivesse esse corpo criação, eu manifestava mais soberba. Por que que eu manifestava mais soberba? Por que que eu manifestava mais soberba? Acredita, às vezes a gente acha que estamos no caminho certo, um caminho correto, mas é um caminho malusível. Quando você está numa orgia grandiosa e você vê que todo mundo está em crise, ninguém está mesmo em sintonia com você, você se adianta na frente das pessoas, você atrapalha o desenvolvimento das pessoas. E quando eu tenho essa crise, eu volto, sabe? Eu volto, eu me destruo, a minha soberba vai sendo destruída no corpo. E eu vou começando, vou tentando recomeçar de novo. Eu respiro, eu vejo que todo mundo está nos esforçando. Então eu começo a lutar também de novo, começo a me esforçar. Eu vejo que todo mundo está lutando, batalhando, sabe? Não é o problema, não é só eu, não. As pessoas todas estão passando por um processo, certo? Não é eu só, mas aí você entende que se eu tivesse olha, eu sou sábio, eu estou na frente das pessoas, adiantando, eu deixo todo mundo para trás, eu, sei lá, chega lá em cima, eu acho que eu estou vivendo.
pisando nas pessoas, ignorante. Mas quando eu sinto que o meu espírito de criação está vindo, minha morte está vindo, eu me diminuo, eu fico equívoco, eu fico, a minha soberba vai me destruir, a soberba vai sumindo e eu vou criando aquela raiva, ira e tal. É uma espiritualidade que ela media aquilo que poderia ser resolutivo. E quando eu vejo o meu espírito de criação, volto para trás, falo, vai devagar, devagar, tranquilo, certo? Entenda isso. Não podemos chegar rápido, porque as pessoas estão no processo da evolução, né? E entenda isso. Esses dias eu estava ouvindo muito a música, né, Rise Slowing, né, subindo devagar, muito interessante. Ficou na minha consciência, né, e às vezes eu fico ouvindo ela fazendo essa percepção, né, tem que ir devagar, tranquilo, sabe? Muito bom essa música, né, eu estava fazendo a tradução dela. Entenda isso. Se eu não tivesse este corpo criação, eu manifestava mais soberba do que eu manifestava mais soberba do que a vida. Se eu não tivesse, eu manifestava mais soberba do que a vida. Se, quando Deus coloca, vamos falar assim, vamos falar de Deus. Tudo que Deus faz que dá uma trava no homem, sabe? Ele, por exemplo, vamos falar do meu caso. Você acha que se eu tivesse muito acesso ao dinheiro, você acha que eu seria essa pessoa que eu sou aqui, ó, baixo, devagar, instruindo as pessoas com essa, com essa presença divina? Não, não. Eu ia me elevar a minha vida, eu ia não me importar com outras pessoas, certo? Enquanto eu estou aqui me destruindo por alguma coisa, uma coisa equívoca, um espírito da morte, uma coisa assim, eu começo a voltar no nível das pessoas e começo a interceder pela treva das pessoas também, certo? Não significa que se eu não for, não significa que eu vou errar, mas quando eu estou retardado, eu estou retardando as minhas condições, eu também estou vendo as possibilidades, estou vendo que as pessoas estão do meu lado, esforçando junto comigo, todos estão esforçando. Agora, eu vou para cima, perceber, e deixo as pessoas aqui, fica uma coisa muito desequilibrada, certo? As pessoas, ela não vai entrar no processo da evolução, certo? Ela vai dizer, olha, essa pessoa, se não for por mim, é por ela, certo? E se não for por ela, é por mim, nós vamos desconectar daquela essência, daquela realidade, daquela necessidade que nós todos temos que para nos esforçarmos e para que nós vencermos a Guerra Fria, juntos, eu falei separado, não juntos, nós estamos juntos nos mesmos processos, nós vamos determinar isso até o fim. Isto explica que a vida, e quando não a compreendida, ela é uma forma. Vamos lá. Isto explica que a vida, e quando não compreendendo, te, ela de, isto explica que a vida, e quando não a compreendendo, ela, de uma forma correta, é apenas coisa e explicando coisa. Se a vida que você tem, né, você não, perfeito isso aqui, a vida que você tem, se você, ó, a vida, vamos lá, isto explica que a vida, e quando não a compreendido, ela, de uma forma correta, é apenas coisa explicando coisa. Eu não consegui uma pontuação boa e por isso que eu travei na leitura corrida quando eu estava fazendo a abertura, agora travando aqui de novo. Mas o que que eu quero dizer? A vida, quando não a compreendendo ela de uma forma correta, é apenas coisa explicando coisa. Olha o meu carro, olha a minha mãe, olha meu esposo, olha o meu marido, olha, né, olha, tudo isso é coisa explicando coisa. Cadê a essência? Cadê a raiz? Cadê a conexão? Você vê que você está esquecendo de Deus quando você fala isso? Olha minha esposa, olha o meu marido, olha isso, olha isso. Não, volta lá para o início, no início, sabe? Volta, conecta, entenda, e começa a dar graça a Deus. Então você acrescenta isso, faz o movimento lá da raiz, lá da palavra de Deus, lá da raiz, faz o movimento, lá da raiz, e coloca isso para fora. Ou acrescenta, ou continua. Ou acrescenta, ou continua. Você entende que fica
quando você não é, quando você acha que você está vivendo o sonho de Deus, não, você está movendo coisas objetivo dentro da sociedade, é objetivo. Não tem conexão com nenhum, eu estou vivendo, fazendo maior desgraça para os outros aí, tal, e estou vivendo. Isso é soberba. Soberba quer dizer coisa que não tem conexão com a raiz. Mesmo que eu tenha sabedoria bastante para fazer o movimento correto, e se eu estiver lá em cima, eu piso nas pessoas que estão embaixo, eu piso nelas. Por quê? Porque, sei lá, são uma coisa equívoca. Ou seja, se nós vamos juntos. Entenda isso. Entende isso? Então, o espírito de criação, ele faz eu colocar o pé no chão, entendendo que todos nós estamos no processo da unificação, nós estamos fazendo um processo evolutivo, né? E fazendo isso junto, ok? Entenda isso. Isto explica que a vida, e quando não há compreendido ela de uma forma correta, é apenas coisa explicando coisa. E quando eu entendo isto, eu posso equilibrar tudo com o escândalo do sacrifício vivo, né? Eu tenho a minha forma, né, de lidar com o presente, criando alguma coisa. As pessoas religiosas têm as suas formas de equilibrar uma coisa e outra, sei lá, né? Unificação, ideologia, certo? Tudo isso hoje é bem bom para unificação, né? Entenda isso. Porém, isto não será verdade e sim coisa movendo coisa e para se ter coisa a qualquer custo, né? Perfeito, né? Vê que a mesma hora que ele te dá um equilíbrio, ele também te toma alguma coisa, sei lá. Se você não tem conexão com a raiz, não consegue acrescentar isso às pessoas, não tem nada. Nem mesmo os astros de Deus conseguem acrescentar nada para as pessoas, mesmo que ela está com equívoco. Mesmo se eu tiver o movimento correto, se eu tiver a minha forma correta e se eu tiver lá em cima, eu piso nas pessoas, porque elas não têm essa ideia igual eu, por exemplo, vim nesse blog trabalhando tudo a evolução, na dificuldade e levando isso, certo? Agora, se eu vou lá para cima, se eu nasço no berço de ouro, certo? Se eu ver um político, chego lá em cima, já sou o governante, vai ficar a mesma coisa que está aí dentro da sociedade, não muda nada, nós estamos vindo por baixo. Tranquilo, temos a mesma dificuldade, sim ou não? Fazendo os mesmos processos e vamos seguir em frente, porque aqui eu estou observando cada as pessoas que estão do meu lado, as pessoas que estão esforçando junto comigo, certo? As pessoas que estão se dedicando, que estão se empenhando, tudo aí junto, tranquilo que é assim. Ou seja, muito perfeito, eu amo muito o que Deus faz, ok? Qualquer coisa Ele faz por nós, e seja coisa boa, coisa ruim, quando Ele nos diminui, quando coloca lá embaixo, no fundo do poço, lá quando Ele coloca lá, nem o homem coloca não, quando Deus coloca a gente lá no fundo do poço, lá naquele poço, lá onde ninguém está te vendo, é um processo, começa lá de baixo. Eu sou raiz, você é raiz. Deus está falando assim, eu sou raiz, eu sou raiz. O que você tem? Nada. Então, tranquilo, vamos fazer o processo junto, tá? Tranquilo que nós vamos fazer, tranquilo. Porém, como eu tenho o escândalo da cruz como salvação, eu posso comprar e vender, né, livremente, sem que o outro corpo perceba a minha morte, né? Entenda isso. Então, nesse tempo que nós temos o escândalo do corpo vivo, do sacrifício do corpo vivo, fica muito equívoco, as pessoas não compreendem nada. Tudo que eu der aqui de espírito de profecia, coisas equivocadas, as pessoas vão estar me aplaudindo e vai estar dizendo, olha que sabedoria, né? Tudo artificialmente, nossa, que pastor sábio, nossa, que profeta, nossa, que aquilo, nossa, que aquilo. Deus ama as pessoas, sabe? Não há nada mal quando eu tenho um relacionamento bom, quando eu acrescento a pessoa, quando eu faço, mas Deus que eu tenho conexão aqui, ó, no interior. Deus não quer que eu maltrate as pessoas, o profeta dele, não quer isso não, sabe? Ele quer que eu acrescente na vida dele, mas Deus que eu entendo que eu e Deus somos um só, certo? E que eu não sou um com a pessoa de lá. Vê, meu corpo é muito limitado, eu tenho a minha forma espiritual e dou isso na minha vista, dou isso no meu fruto e eu acrescento isso, Deus que eu tenho ciência.
que eu e Deus somos um só. Deus é a palavra, eu sou a vida. Nós somos conectados no nosso íntimo, nós somos comportamento, nós somos matéria. Quando a gente está fazendo isso no nosso espaço e a nossa vista passa a ser apenas a nossa forma de frutificar. Eu acrescento. Se eu vejo uma coisa boa, eu acrescento, certo? Se eu vejo uma coisa ruim, eu me recuo. Eu me recuo, não vou, não vou, não vou, certo? Então, dessa ideia da gente estarmos trabalhando os processos da unificação, tudo isso é muito proveitoso, entenda isso. Então, vamos recapitular aqui tudo de novo, ó. Enquanto eu vamos lá. A vida, e quando não há compreendido ela de uma forma correta, é apenas coisa explicando coisa. E quando eu entendo isto, eu posso equilibrar tudo com o escândalo do sacrifício vivo. Porém, isto não será verdade, e sim coisa movendo coisa, e para se ter coisa a qualquer custo. Porém, como eu tenho o escândalo da cruz como salvação, e posso comprar e vender livremente, né? Quando a gente temos o escândalo da cruz, pode comprar e vender livremente, sem que outro corpo perceba a minha morte. Eles não vão perceber minha morte. Eles vão dizer: olha que vida, né? Olha que sabedoria, né? Conhecimento, são pedras. Só tem pedra na mão, tacam pedra nas pessoas e as pessoas estão aí para templar, né? Jogando, dando coisas, Jesus do relacionamento social negado, dando às pessoas aí pedra, 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 tacam pedra nas pessoas e acha que isso é artificialmente. Pedra que eu falo é uma imagem, são coisas artificialmente. São umas coisas que as pessoas determinam por um espírito de profecia. E muitas delas estão dentro da sua própria Bíblia significativa. A maioria das pessoas que vai para a Bíblia significativa, eles não vai pegar a vida, eles vai pegar o quê? Uma pedra. Cada um pega uma pedra e fica atacando no outro. Olha, Jesus não falou isso, Emmanuel não falou isso, você não é da minha igreja, você não tem salvação, você não é aquilo, né? O seu Deus é diferente do meu, sei que tem lá, blá, 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 muita coisa, certo? Entenda isso. Esta ideia vai dividir a vida e a morte. Ora, quero viver, outra hora eu quero morrer. E tudo isto é coisa explicando coisa e criando, e da criação do corpo, né? Isto, e tudo isto é coisa explicando coisa da criação do corpo, aonde a minha frustração me atormenta e não permita que eu faça o bem para outro corpo por causa de coisa, né? Quem tem espírito de criação sabe que isso não é o bem e que você fica frustrado e você não consegue acrescentar isso para ninguém. Quando eu estou na minha crise, né, naquilo que eu criei, que a pessoa tem que ter um cartão para rodar a roleta e não acomodar o motorista, para que o motorista não mate outras pessoas, né, que às vezes tem um que ir descendo do degrau do ônibus, uma grávida, né? Então, quando isso acontece, eu sinto a morte, eu sinto ela chegando assim, sabe? Poxa vida, nossa, não tem como viver em paz numa sociedade, né? Se eu paro e as pessoas querem que eu vá rápido, né? Se eu vou rápido, eu machuco as pessoas e tal. Eu não aceito ser manipulado, não aceito. Eu viro pedra também, viro pedra. Eu sou pedra, sou pedra. Eu sou pedra, eu sou pedra. Não, não manipula, não manipula, né? E nessa causa eu vou pela vida ou pela morte, tanto faz, certo? Eu sou pedra. Sou pedra, entenda isso. Vamos lá fazer a leitura corrida e vamos finalizar esse blog diário. Vamos lá, vamos lá. Para conhecermos para chegarmos em uma conclusão das unificações de ambas formas de relacionamento, vamos conhecer que Deus criou o corpo na matéria e este corpo inclui toda a matéria. Esta matéria explica todo o planeta com todos os componentes naturais. Perceba que tudo que se possa tocar é matéria e não, então, estes são componentes naturais. Perceba que tudo que se possa tocar é matéria. Então, este é o poder de criar de Deus e que era no paraíso. Veja que esta matéria está no passado e mesmo porque a sua criação passou do tempo. Agora, perceba que todas as consciências todas as consciências estão desabitados.
Isto explica que a forma de mover a matéria é a forma de mover a matéria separou a forma de mover a matéria. A forma de mover a matéria separou da própria matéria. Então, é aqui que nasce a ciência de Deus, a consciência fora de sua matéria. Agora entenda que a palavra da fonte está livre. Esta palavra pode ser tanto a matéria e também a consciência desta matéria. E é isto que explica o Cristo sem a crise sem a crise de sacrificar uma fonte do canal da vida. Ou seja, a fonte não foi sacrificado, ela foi escondido no nosso ser interior. E para encontrarmos, temos que nos voltar para o nosso ser interior e encontrar com o Pai interior do canal da vida. Este canal imita, este canal imita uma fonte por causa do corpo, que tem uma só realidade. A fonte pode ser conhecida como corruptura do véu, explicando o pai interior de cada corpo em específico, e quando unificado no interior, vai explicar a palavra da vida. Isto explica a unificação da palavra e da fonte de um corpo simples de entendimento simples. E seu fruto pode unificar, porém o seu corpo não pode unificar, pois é separado para a fonte. Quando o fruto separou do corpo, quando o fruto separa do corpo, vai representar um espaço no tempo e tudo que estiver exposto ao sol. E o espaço que está fora é mesmo o espaço que está dentro. Isto explica o valor absoluto e que tem a mesma medida dentro e fora do corpo. O que estiver fora vai representar a vista do mentor habitado ou desabitado, e esta é a forma do relacionamento. Um fala e o outro ouve. A fala vai representar o mentor habitado e vai dar diretamente no fruto dele. E o que ouve vai representar o que estiver desabitado. E quando falar, tem que dar no fruto dele, explicando o espaço desabitado e o que estiver na sua vista. A vista vai depender de uma fonte e no que estiver avistando este corpo ou esta imagem. O corpo é relativo à vida e a imagem é relativa à coisa aonde o corpo tocar, fica parado. Esta imagem pode representar a vista de uma fonte, porém a fonte diretamente jamais. Isto explica que tudo que estiver desconectado desta fonte vai explicar treva, e isto que divide o corpo e o fruto deste corpo. Esta des esta desconectividade vai explicar que o bem não se mistura com o mal. Faça a percepção que o corpo é independente, e se ele é independente, ele é parte de uma fonte. E isto sim, esta fonte não é uma força atrativa, e sim a própria fonte viva de Deus. A contradição vem por causa do corpo, que é atrativo. Veja que este corpo ele pode ser apenas uma pedra ou uma imagem, e isto sim, explicando o plano objetivo de cada corpo em específico. Quando você estiver sendo atraído para esta fonte, vai parecer ser as mesmas coisas, só que não, né? São apenas coisas que o corpo que o corpo está tocando para se ter coisa pedra e a pedra movendo pedra. A fonte vai explicar o dom da vida, que é único no corpo, e representando várias formas de relacionamentos, e quando frutificando. E por isto que os grandes astros usam das ideologias para que o mal continua com o mal e o bem continua com o bem. E o conhecimento será apenas coisa atrativa da vida e da morte.
A vida explicando a fonte de Deus, a morte explicando o corpo criação. E este corpo pode ser relativo para o objetivo por causa da variedade de possibilidade de relacionamento sobre o que já tenha dentro da sociedade, e sem exceção de coisa, explicando até mesmo a fonte da vida. Isto explica que a única forma de fazer o bem no tempo do fim é também negando o valor absoluto oculto da vida, para que todos os corpos fiquem unidos ou por um bem atrativo da fonte viva, ou seja, o bem que não existe porque ele vai depender de uma fonte para criar um corpo sobre a imagem do corpo. E se quiser, pode conhecer a imagem do homem, corpo, criação ou até mesmo o anticristo. E tudo isto é pedra movendo pedra. Esta pedra pode ser bom desde que o mentor habitado faça a percepção que nenhum corpo emocional pode tomar o lugar de Deus por um equívoco, aonde a grande maioria mata e rouba em nome de Deus. Quando eu mato e roubo no nome de Deus, eu faço este nome em vão e blasfemando contra Deus. E o que em determinada situação o Cristo, ele pode flexionar este nome por causa da capacidade mediúnica que ele tem na relação transitória do tempo relativo. E esta blasfêmia é flexibilidade, tanto o que for inconsciente como também o que for consciente, para mediação dos corpos de Cristo e conduzindo estes mentores desabitados até a fonte do ser soberano, para que este o mesmo justifique a vida de cada corpo em específico. E com isto eu percebo que nada sai do lugar. Sou eu que movo ela equivocadamente por causa de coisa relativo a esta minha vista. Portanto, vós, corpo de Cristo, pode entender que não há nada que se possa fazer o bem se este bem não estiver conectado com uma fonte maior de tudo que se possa criar, a fonte da vida. Tudo que se possa formar o corpo material, e é este corpo que se transforma em estátua de sal, pedra, imagem, corpo, criação, anticristo, espírito de profecia. Enquanto estas consciências não estiver conectado com esta fonte da vida, o corpo vai ficar em treva. Isto explica que não tem como o bem ser bem, não tem como o bem ser mal e nem o mal ser bem. Ambos estão divididos, o que for de Deus é de Deus e o que for do corpo é do corpo. E tudo isto é relativo para a vida ou para o corpo. A vida, e quando conectado à fonte da vida, ela não pare, ela continua. Isto explica que tudo que você dá no fruto tem por obrigação continuar ou acrescentar. E quando explicando o seu fruto independente, sendo o corpo é relativo à matéria. E isto sim pode parar quando não conhecer desta fonte da vida. Eu sinto que no futuro próximo eu vou dar graça para Deus, e quando eu colocar o meu pé no chão e desprender do meu corpo criação, pois hoje em dia eu sinto mais a morte do que a vida. Se eu não tivesse este corpo criação, eu manifestava mais soberba do que a vida. Isto explica que a vida, e quando não a compreendida, ela é a forma correta. É, a vida, e quando não a vida, e quando não há compreendendo ela de uma forma correta, é apenas coisa explicando coisa. E quando eu entendo isto, eu posso equilibrar tudo com o escândalo do sacrifício vivo. Porém, isto não será a verdade, e sim coisa movendo coisa, e para se ter coisa a qualquer custo. Porém, e como eu tenho o escândalo da cruz como salvação,
Posso comprar e vender. Posso comprar e vender livremente, sem que outro corpo perceba a minha morte. Esta ideia vai dividir a vida e a morte. Ora quero viver, outra hora quero morrer. E tudo isto é coisa explicando coisa. Da do corpo criação. Tudo isto é coisa explicando coisa do corpo criação, onde a minha frustração me atormenta e não permita que eu faça o bem para outro corpo por causa de coisa. Perfeito. Tudo que eu vejo no blog diário muito produtivo quando eu faço essa expressão livre. Você vê um tanto de clareza. Pega a minha expressão livre que eu dei nesse terceiro blog, né, que é de expressão livre, né, e agora eu voltei no quarto e fiz essa leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, tomando as 3 da terceira expressão, tomando as 3, tomando as 3 de expressão livre, aí formando, chegar até o quarto aqui, nesse último aqui, que é o quarto, pegando os 3 últimos, fazendo essa conexão, né. Veja que tanto que é produtivo, né, você faz conecta, você unifica tudo aqui, ó, e tudo fica bem explicativo. Este blog, por exemplo, pode pegar aí, estuda ele, vê o tanto que ele é muito produtivo. Faça a percepção desse corpo criação, daquilo que está na imagem do homem, aquilo que o homem acha que é Deus, e pensa que é Deus, que relaciona coisas material, coisas objetivas, mas está relacionando morte, está tocando, está parando, está dominando as pessoas. Quando todo mundo fizer o movimento correto, de dentro para fora, a gente entende que o fruto é lugar de acrescentar ou dar uma continuação, não é lugar de diminuir as pessoas, não é o lugar de você humilhar outras pessoas, falar mal ou ficar raivoso por causa de uma coisa que já tem dentro da sociedade, fazendo as pessoas vítimas, ignorando as pessoas, certo? Esse meu espírito de criação, da mesma forma que eu recebo pedra, eu dou pedra da mesma forma. O que eu quero dizer? Eu fui criado por essa sociedade, elas me fez assim, certo? Quando eu era mais jovem, humilde, até uma pessoa que está ali bêbada ali, ficava ali me entazanando: "Ó, tem que parar o ônibus para você cobrar passagem", agora eu vi, o cara bebe um tanto de coisa, não sabe nada, não tem ciência em nada e quer determinar coisa no seu trabalho, não sabe o quanto isso leva perigo às pessoas, que tanto que isso gera problema para as pessoas, ou seja, de qualquer forma, eu vejo que eu não tenho escolha, certo? Ou é uma coisa ou é outra, certo? Não sei, né. Eu acredito que as pessoas têm que estar acompanhando esse blog para entender de tudo que está acontecendo, certo? Faz esse trabalho de conscientização comigo, nós estamos juntos nessa, certo? Todos nós estamos esforçando para o melhor, para dar o melhor para Deus, melhor para o nosso irmão, da mesma forma, conectar com Deus no nosso interior, dar o melhor isso para o nosso irmão e conectar com Deus no nosso interior, deixa isso acrescentar as pessoas, não tentar diminuir, não diminuir as pessoas, não é tentar não, você não pode diminuir as pessoas, não pode fazer dela coisas equívocas, você tem que relacionar as pessoas bem, certo? E acrescentar. Se você não tem como acrescentar e nem dar a continuidade que ela está fazendo, se afaste, recue, se retrai. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se estiver acrescentando para você, ok? Não entendeu nada? Desliga o vídeo e segue o seu caminho. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.